Boa noite, ADVEC São Paulo, a paz de Cristo a todos. É muito bom estar aqui em mais um culto da vitória. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, servindo a Deus nessa casa. Quero deixar aqui uma palavra de gratidão ao pastor Christian, pastora Daniela e Cristina, que são pastores nessa igreja, são os nossos pastores aqui em São Paulo, pastores regionais aqui em São Paulo. Quero ser grato a Deus pela vida de tantos companheiros que nós temos aqui nessa igreja, tantos pastores, pastor Pedro, pastor Nunes, pastor Tony, pastor Lindomar, pastor Erivelton, todos os outros pastores que tem aqui, a Késia, essa banda maravilhosa, seu esposo, sua família. É muito bom estar com vocês aqui. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Êxodo capítulo 15, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Eu quero falar aqui hoje sobre provações amargas. Para isso nós vamos ler um texto que está no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 15. Encontre esse texto e vamos meditar em uma porção da palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 15. Quando você encontrar o capítulo 15, ache o versículo de número 22. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 27. Vou repetir mais uma vez, eu quero falar hoje aqui sobre provações amargas. Talvez alguém aqui entre nós que entrou nessa noite sentindo o amargor das provações. Talvez a sua vida se tornou amarga. Você está enfrentando provações amargas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quem encontrou Êxodo capítulo de número 15, diga glória a Deus. Vamos ver então, vamos ler a partir do verso 22. O texto diz assim: E depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto e não encontraram água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar de Moisés. E eles diziam: o que nós beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e ela se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova. E ele disse: se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os sara. E depois chegaram a Elim, aonde haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto daquelas águas. Se você quiser, só se você quiser, e eu lhe recomendo isso, deixe a sua Bíblia aberta. Eu quero, no decorrer aqui, voltar a esse texto e ler alguns versículos com mais atenção. Ouça, a primeira lição que eu gostaria que você aprendesse aqui nessa noite é que as amarguras da vida, elas não são um acontecimento, e sim uma reação do coração humano. Em outras palavras, não é o que me acontece que faz a minha vida ser amarga,
mas como eu reajo àquilo que me acontece, que pode fazer a minha vida ser ou não uma vida amarga. Leia comigo o versículo de número 22, olha o que o texto diz. E depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, eles caminharam no deserto sem encontrar água. Haviam 3 dias que o povo havia atravessado o Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, e eles estavam caminhando em direção ao Monte Sinai. E logo depois de atravessar o Mar Vermelho, eles caminharam 3 dias sem encontrar água em lugar nenhum, e eu quero ponderar com você alguns problemas aqui. Em primeiro lugar, eles estão no meio de um deserto, caminhando a uma temperatura causticante. Imagine você caminhar com temperaturas que beiram 50 graus. Quanto mais calor, naturalmente, mais sede você tem. Eles estão tomados de sede e eles estão no deserto. Não há nenhuma conveniência para você parar e encontrar água para comprar e beber. E detalhe, meu irmão, nós estamos falando de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, fora animais. Imagine no meio dessa multidão inúmeras crianças que não têm a mesma compreensão e entendimento que você. E você sabe que quando criança está na rua e ela tem sede, é difícil você explicar para ela que não tem água naquele momento. Depois de 3 dias caminhando no deserto, sem encontrar água, em uma extrema necessidade, em uma questão de sobrevivência, imagine o barulho daquele povo precisando encontrar água, crianças chorando, pessoas desesperadas, quando de repente eles olham de longe e enxergam um lugar onde havia aparentemente um oásis, havia muita água ali. E imagine comigo a festa, a celebração, as pessoas dizendo umas às outras: nós não vamos mais morrer de sede, nós encontramos água. Eles estão correndo para lá. E quando o primeiro leva a mão para pegar um pouco de água e colocar na boca, ele cospe, porque aquela água não era própria para ser bebida, ela era amarga. E aí agora eles têm um problema maior do que a sede, a frustração. Você já teve a sensação de estar diante de uma extrema necessidade e gerar uma expectativa que aquela necessidade vai ser suprida naquele momento? Parece que você está na cara do gol, quando tudo está pronto para dar certo, de repente dá tudo errado. É aquela pessoa que está desempregada, com a corda no pescoço, precisando prover alimento para casa, deixou 50 currículos, recebe 10 ligações, uma daquelas entrevistas, ele vai passando todas as etapas, ele tem certeza que vai ficar, já fez até as contas do que vai fazer no primeiro mês com o dinheiro, e de repente a resposta para ele é negativa. É aquela pessoa que está precisando sair do aluguel, não aguenta mais pagar o aluguel subiu, e o nome dela está limpo, score lá em cima, e ela encontrou uma casa, o corretor falou: tua renda dá, até mesmo porque tem gente em condições piores talvez do que a sua que estão conseguindo, e aí você faz tudo como manda tudo, quando você está lá para assinar, o banco nega. E você que pensou que havia encontrado a pessoa da sua vida, já tinha até começado a pagar a festa, e de repente o noivado acabou pouco antes do casamento acontecer. Quantas vezes você, diante de uma necessidade real, gerou a expectativa de que aquela necessidade seria suprida, e quando tudo parecia dar certo, de repente tudo vai por água abaixo e deu tudo errado? Como você reage quando as suas expectativas são frustradas? A maneira como você reage às provações determina como será a sua vida. O verso de número 23 diz que eles por isso chamaram aquele lugar Mara. A mensagem da Bíblia diz que eles deram esse nome ao lugar porque as águas eram amargas, e aquilo não reflete apenas o fato das águas serem amargas, mas quão amargos estavam os seus corações a partir daquele momento. A palavra Mara significa amargo.
A maneira como você reage às frustrações pode tornar a sua vida amarga. A Bíblia fala no livro de Ruth de uma mulher chamada Noemi. Capítulo 1 de Ruth, versos 22 e 23. Ela está voltando para Belém, depois de perder o seu marido e os seus filhos. E quando alguém a encontra, o texto diz que alguém falou: não é esta Noemi? E ela disse: não me chame mais de Noemi, porque o meu nome a partir de agora é Mara, porque a minha vida se tornou amarga. E talvez esse é o retrato da sua vida. Depois de tantas frustrações, de tantas expectativas frustradas, depois de tantas provações amargas, a sua vida se tornou amarga ao ponto de você não conseguir sorrir mais, não conseguir cantar mais, não conseguir mais ter paz e nem esperar dias melhores para o futuro. Mas você veio aqui ao culto da vitória nessa noite para receber uma palavra profética de Deus para a sua vida. O seu Deus é o Deus que transforma provações amargas em tempos de vitória e de bênção. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique ao seu Deus o mais forte que você puder. Aleluia. Agora, como superar as amarguras da vida? A Bíblia nos oferece algumas lições aqui. E a primeira lição que o texto tem a nos dar é que você não deve murmurar. Eu vou repetir mais uma vez. Se você deseja vencer as amarguras da vida, não murmure. Olha o que o verso de número 24 diz: e o povo começou a murmurar. Naturalmente, quando as nossas expectativas se frustram, nós temos a tendência imediata de começar a murmurar, reclamar. E existem algumas coisas que nós precisamos aprender sobre murmuração. E a primeira delas é que murmuração é o cântico da ingratidão. Por trás de toda boca que murmura, existe um coração que é ingrato. E uma das maiores causas da ingratidão e da murmuração é a falta de reflexão. O salmista do Salmo 103, ele disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando o salmista nos exorta dizendo: não te esqueças, ele está nos dando uma ordem. Antes de murmurar, faça um exercício de reflexão. Lembre-se quem você era e quem Deus te fez ser. Lembre-se de onde você saiu e onde Deus te fez chegar. Lembre-se como você estava e como você está hoje. Lembre-se do que você tinha e o que Deus te deu até aqui. Meu irmão, se toda vez que você for murmurar, você fizer um exercício de reflexão antes, ao ponto de não se esquecer do que Deus fez na sua vida até aqui, você vai entender que os motivos que você tem para adorar são maiores que os motivos que você tem para reclamar. Se você começar a fazer um exercício de reflexão, você não vai murmurar nem para lavar louça mais na tua casa. Se tem louça suja naquela pia, é porque Deus colocou comida no teu prato hoje. Ele ainda é o teu provedor. Se você começar a fazer um exercício de reflexão,
Você não vai murmurar nem mais para entrar naquele metrô lotado. Eu sei o quão horrível é. Mas para pensar comigo. Veio pandemia, veio crise, recessão, o dólar subiu, a recessão aconteceu, e no meio de tanta tragédia, Deus botou a mão, manteve a tua porta aberta, te abriu porta no meio da crise, e você está aí trabalhando, sustentando a tua casa. Esse é o teu Deus. Eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração amargurado por causa de tantos problemas que te aconteceram, mas faz um exercício de reflexão. Lembra de onde Deus te tirou. Meu irmão, é segunda-feira. Tem gente que está aqui me ouvindo nesse culto, que alguns anos atrás, uma hora dessa, nem tinha chegado em casa ainda, tinha saído direto do trabalho para a mesa do bar, estava gastando tudo no jogo. A mão de Deus entrou dentro do inferno, quebrou as cadeias do diabo, te deu um banho com o sangue de Jesus, te libertou, e hoje você está aqui salvo, perdoado, lavado, remido, cheio de Deus. Então vale a pena você levantar a sua mão e adorar a Ele pelo que Ele tem feito até aqui. Deus abomina a murmuração. Deus abomina a reclamação. Isso é tão sério que Números capítulo 14, verso 29, Coríntios 10, 10, a Bíblia nos diz que todos os murmuradores que estavam no deserto foram privados de herdar a promessa e entrar na terra prometida. Quanto mais você murmura, por mais tempo as portas permanecem fechadas. Quanto mais você murmura, por mais tempo as dificuldades permanecem ali. Quanto mais você reclama, mais amarga a tua vida fica. Quanto mais você murmura, mais a promessa demora. Se você tem liberdade, olhe para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para alguém assim: quanto mais você murmurar, pior vai ficar. Então troca essa murmuração por um glória a Deus nessa noite aqui. Agora, pastor, por que Deus é tão severo quando Ele trata a murmuração? Deuteronômio 1:27 nos ensina que toda vez que alguém murmura, ele está colocando em dúvida a bondade de Deus. É por isso que Deus abomina a murmuração. Porque, meu irmão, toda vez que você está no meio daquela reclamação frenética, você está declarando que Deus não é tão bom quanto deveria ser com você. Conta-se que uma certa vez um rei que gostava de caçar estava ao lado do seu fiel súdito, quando foi atacado no meio de uma caça por uma fera, que lhe mordendo arrancou-lhe o dedo midinho. Ele estava atordoado de tanta dor, sua mão sangrava, e ele ouviu seu súdito lhe dizer: Rei, Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Ele achou aquilo uma afronta, e por isso mandou prender o seu súdito. Tempos depois ele estava caçando, só que agora sozinho, seu súdito estava preso, quando ele foi atacado por uma tribo canibal, que levou ele para comê-lo, mas antes sacrificá-lo. Quando o cacique percebeu que ele não tinha o dedo midinho, entendeu que ele não era próprio para o sacrifício, liberou ele. Ele lembrou na hora do súdito, foi buscar o súdito na cadeia, abriu as grades pessoalmente e disse: realmente eu reconheço que Deus é bom em todo o tempo. Se eu tivesse meu dedo, eu estava morto agora. Mas se em todo tempo Deus é bom, por que é que Deus te permitiu ficar preso aqui injustamente tanto tempo? E ele respondeu: porque se eu não tivesse preso, eu estaria contigo e teria morrido no teu lugar. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Deus é bom quando dói, Deus é bom quando sangra, Deus é bom quando alguém é injusto com você. Então não coloque a bondade de Deus em xeque através da murmuração. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quanto mais amarga esteja essa provação, decida adorar aquele que permanece bom e fiel em todas as circunstâncias da vida. Aleluia!
Tem alguém que reconhece que Deus é bom aí, meu irmão? Agora escute isso. A segunda lição que esse texto tem a nos dar, a fim de vencermos as provações amargas. Escute isso. Não busque um culpado para as suas provações. Eu vou repetir mais uma vez. Não busque um culpado para as suas provações. Olha o que o verso de número 24 diz. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Eles decidiram, no meio da amargura, projetar em Moisés a culpa pelo problema deles. Eles estão dizendo: nós estamos aqui porque você nos trouxe até aqui. E agora, o que é que nós vamos beber? Eles estão projetando em Moisés a culpa pelo problema que eles estão enfrentando. Nós temos a tendência de fazer a mesma coisa. Tem muita gente que quando enfrenta uma provação amarga, a primeira coisa que ele faz é buscar culpados para o seu estado. E aí tem gente que culpa Deus, tem gente que culpa a igreja, tem gente que culpa pastor, tem gente que culpa pai, tem gente que culpa cônjuge, tem gente que culpa filho, tem gente que culpa patrão. Você já observou que tem pessoas que nunca pensam em qual é a parte delas no problema? A vida delas é sempre buscar um culpado nos outros. Sempre a culpa é do pai que nunca ajudou, do pastor que nunca deu a mão, da igreja que tem gente problemática, de A, de B, de C. E o pior meio de você tentar lidar com as amarguras da vida é tentar projetar nos outros a culpa pelos problemas que você tem. Você já é adulto, meu irmão. Você é responsável pela sua própria vida. Na vida real, esse papinho de ficar dizendo: eu estou assim por causa de fulano, a minha vida não deu certo por causa de ciclano, eu nunca consegui romper na vida por causa de A, por causa de B, por causa de C, isso não resolve nada. Se você quiser tornar a sua vida menos amarga, se você quiser romper na vida e vencer as provações amargas da vida, pare de buscar um culpado e comece a ouvir de Deus as soluções para você conseguir sair do estado que você está. Eu tenho alguns conselhos para você nessa noite. O primeiro deles é: ao invés de tentar justificar os seus erros, tente aprender com eles. Ao invés de você gastar o tempo inteiro da sua vida tentando explicar por que você errou, comece a perguntar a Deus: o que eu posso aprender com os erros que eu cometi para não fazer mais de novo lá na frente. Ao invés de você tentar procurar um culpado para justificar o estado que você está, comece a buscar uma solução. Não me interessa saber quem jogou você na cisterna onde você está. O que importa é o que você pode fazer hoje para sair da cisterna que você está. Pastor, eu estou desempregado porque alguém foi injusto comigo na minha antiga empresa, me perseguiu, cavou uma cova para mim e me jogou dentro. Tá, e daí? Você vai passar o resto da sua vida em casa choramingando? Ou você vai tentar encontrar em Deus uma solução para arrumar algo muito melhor do que o que você tinha no passado? Pastor, eu nunca consegui dar certo na vida porque os meus pais nunca me deram amor e isso me fez ser uma pessoa frustrada e eu não consigo me relacionar com ninguém. Eu entendo você, mas e aí? Você vai aceitar ser uma pessoa que não consegue criar família porque a sua família era complicada? Ou você vai buscar uma solução para ter uma família grande, cheia da presença de Deus, bonita? Oh, meu irmão, você vai aceitar ser vítima do problema? Ou você decide ser mais do que vencedor? Aceita a postura que Deus tem para você.
Porque tem algumas pessoas que, além de tentarem buscar culpa nos outros para racionalizar o problema delas, elas são pessoas que se fazem de vítima o tempo todo. Tem gente, eu conheci pessoas na minha vida que têm prazer em ser a vítima, em ser o coitado, em ser o mais fraco, em ser aquele que tem o pior problema. Eu sei que você já conheceu alguém assim. Você conta para a pessoa, estou gripado, ela, estou com a tuberculose. Ela não passa embaixo não. O que você vai decidir ser? O fracassado da história ou o vencedor? Quem é que você quer ser? Alguém que é vítima ou aquele que entende que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor e por isso o seu lugar não é de fracassado nessa terra, mas de alguém que vai com Deus escrever uma linda história. Oh, se eu estou pregando para o povo que é mais do que vencedor, esse povo levante as suas mãos e celebre a Deus como tal, porque essa provação amarga não vai te deixar prostrado. Deus tem vitória para você. Aleluia! A terceira lição que esse texto nos ensina: busque em Deus uma solução. A vida se tornou amarga, as provações são amargas, a sua vida perdeu sabor. Busque em Deus uma solução. Olha o que o versículo de número 25 diz. Então Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e ela ficou boa. Olha a diferença de postura de Moisés para o povo. Enquanto o povo murmurava, Moisés decidiu orar. Enquanto o povo buscava um culpado pelo problema, Moisés buscava em Deus uma solução. Moisés era versado na arte da oração. Há 3 dias atrás, pela oração de Moisés, Deus havia abrido o mar vermelho para o povo atravessar por aquele mar a pés enxutos. Momentos depois dessa ocasião, em uma batalha no capítulo 17, Moisés estava com as mãos levantadas e estendidas pelo povo. E enquanto Moisés orava, o povo prevalecia. Quando Moisés parava de orar, o inimigo prevalecia, ao ponto dos auxiliares de Moisés sustentarem os seus braços para que pela oração de Moisés o povo fosse vitorioso naquela batalha, por entenderem que a oração é a maior arma que o povo de Deus desfruta nessa terra. Quem dera você saísse daqui nessa noite entendendo que aquilo que a murmuração não faz, Deus pode fazer através da oração. Tem muita gente que despreza a oração, não ora, não busca em Deus uma solução para os seus problemas, porque para muitas pessoas a oração é apenas parte da liturgia no culto. Para muitas pessoas a oração é apenas palavras ao vento. Oram sem nenhuma expectativa, oram sem nenhuma fé. Mas eu quero lembrar a você que a oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia diz em Marcos capítulo de número 11: tudo o que pedirdes a Deus em oração, crendo que recebereis, assim será feito. A oração é uma arma tão poderosa que João capítulo de número 15 verso 4, a Bíblia diz: oh, bendito seja o nome do Senhor, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem gente que não ora porque pensa que Deus se move por necessidade. Tem gente que fala assim: eu não preciso orar porque Deus já sabe o que eu preciso. Se Deus já sabe o que eu preciso, então Ele vai lá e faz aquilo que eu preciso. Deus não se move por mera necessidade. Deus se move em resposta de oração.
Salmo de número 2, verso 8, a Bíblia diz: pede-me e eu te darei. Não é aquele que precisa que Deus vai dar, mas é aquele que pede a Ele que Ele vai recompensar, porque Deus se move em resposta de oração. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite amargurado por causa de provações amargas, e você precisa entender que na hora que você trocar a murmuração pela oração e deixar de buscar nos outros a culpa pelo seu problema e passar a buscar em Deus a solução para essa provação, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer sozinho. Segura na mão de alguém que está perto de você, olha nos olhos dessa pessoa, fala para ela assim: reclama menos e ora mais. Murmura menos e ora mais. Fala para ela: conta menos o teu problema na internet e leva mais os teus problemas aos pés de Jesus. Porque quem busca em Deus uma solução, ele sempre recebe vitória do céu. Oh, aplauda Jesus mais forte. Quarto e último lugar, para terminar. Em quarto e último lugar, aprenda com os dias amargos. Se você quiser vencer as amarguras da vida, guarde isso no seu coração. Aprenda com os dias amargos. Leia comigo o versículo de número 25 e eu termino aqui. E Moisés clamou ao Senhor, e este lhe deu um arbusto, e ele lançou na água, e ela se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis, ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhe: se vocês me derem atenção, e fizerem o que eu aprovo, e derem ouvidos aos meus mandamentos, e obedecerem todos os meus decretos, eu não trarei sobre você nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que os sara. Existem duas palavras que eu quero observar aqui. Em primeiro lugar, o texto diz que Deus os provou. Alguém disse que o deserto é a escola de Deus. E a diferença da escola de Deus para a escola dos homens é que lá na escola dos homens, onde você estudou, você primeiro aprendia a matéria para só depois passar pela prova. Não era assim? Mas na escola de Deus, você passa pela prova primeiro para só depois aprender com Ele as lições. Ao invés de você reclamar dos dias amargos que você está enfrentando, comece a perguntar a Deus o que Ele está querendo te ensinar no meio das provações que você está enfrentando agora. Porque há uma grande diferença de provação e tentação. O propósito da tentação é extrair de você o que há de pior. E Deus, por isso, não tenta ninguém. Quando você é tentado pelo diabo. Mas Deus prova aqueles a quem Ele ama. Porque o propósito da provação é extrair de você o que há de melhor aí dentro. Tiago capítulo 1 diz que Deus usa a provação para lapidar o nosso caráter e nos amadurecer. Sabe por que Deus está permitindo provas amargas na sua vida? Porque Ele está preparando você para coisas maiores que você nem sonhou ainda. Você está na escola de Deus. O texto diz que ali Deus lhe deu àquele povo estatutos e leis. Deus ensinou a palavra dele àquele povo em uma das experiências mais amargas de suas vidas. Normalmente Deus usa as provas mais amargas da nossa vida para nos ensinar as mais importantes lições que nós temos de aprender. O salmista do Salmo 119, no verso 71, ele disse: Deus, para mim foi bom eu ter sido provado, porque depois de ter sido afligido, eu aprendi a tua palavra.
As maiores lições da vida você não aprende no pódio da vitória, você aprende na lama da derrota. É quando seus olhos estão chorando que Deus às vezes comunica a você as mais importantes lições que você vai carregar na vida. Por isso, nessa noite, não importa o quão terrível esteja sendo a provação amarga que você está provando, eu não estou pregando para ninguém derrotado, eu estou pregando para o povo mais do que vencedor, que está aprendendo poderosas lições, para galgar lugares maiores lá na frente. E eu termino aqui, porque Deus termina de falar com o povo, dando a eles uma promessa. Se vocês obedecerem a minha palavra, eu não trarei sobre vocês nenhuma das pragas que eu trouxe sobre o Egito. E aqui Deus revela um traço do seu caráter. Deus revela um dos seus títulos, um dos seus nomes. Ele disse: porque eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Quando nós pensamos que Deus é o Deus que sara, que Deus é o Deus que cura, nós pensamos no Deus que cura o câncer. Nós pensamos no Deus que cura a AIDS. Nós pensamos no Deus que cura cegueira. Nós pensamos no Deus que cura todas as formas de enfermidade que existem. Mas o Deus que te sara, Ele não cura apenas enfermidades físicas. Ele também cura enfermidades na alma. O salmista do Salmo 147, no verso 3, ele disse: Ele cura os que têm o coração partido e sara todos os ferimentos do seu coração. Eu estou aqui nessa noite para dizer a você que Deus permitiu essas provações amargas para ensinar a você que o seu Deus é um Deus que se importa com o seu coração e Ele tem cura para a sua alma nessa noite. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, porque eu quero liberar uma palavra profética aqui agora. Aonde houver um coração amargurado, aonde houver um coração enfrentando duras e provações amargas, a graça de Deus vai te visitar aqui agora e vai trazer um bálsamo sobre a sua alma, e você vai sair daqui com postura de vencedor, cheio de alegria, porque Jeová Rafá é o Deus que cura o teu coração e sara todas as feridas da tua alma. Fica de pé comigo adorando a Deus agora. Não, se é para Jesus, aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte.